esperança, guardo vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá na alfenda a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afetava e perguntava, quem fizer estrepulia, e mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola bem trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, tem um pouco de voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar só poente. Oh, 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 O Padre Zé Rocha já chegou, já está na sala. Amigos, boa noite. Aqui é Gil e Conde e Júlia Moana. Muito obrigada por atender esse chamado. É um momento muito especial para a gente, como pastoral familiar, como família, como cristãos que somos. E diante da realidade que estamos vivendo, a realidade atípica e inesperada, né? E que a gente fica muitas vezes sem saber o que fazer, né? Como fazer para a gente estar próximo diante de toda a dificuldade que a gente vive. E quando o Fernando mandou uma mensagem, né, que eu agradeço a Fernando e Rose, né, que sentiu dessa necessidade, né, da gente procurar um meio, da gente se encontrar, da gente se aproximar, da gente se ajudar, né, para que a gente possa ser pastoral, possa ser família, ser igreja e ajudar uns aos outros, né? Então, de uma forma que a gente possa dar as mãos e também para a gente não esmurecer, porque tem momentos que a gente esmurece um pouquinho, né? A gente é humano e a gente esmurece também. Então, a esperança do povo de Deus, ela se fortalece quando o povo de Deus está junto. E nós, como povo de Deus, que queremos ser, né, a gente precisa estar junto. Então, a gente ainda está briquitando, ainda está aprendendo, né? Como o Fernando e Rose, né, disseram, não é a melhor maneira da gente se juntar, mas é o que nós temos agora. Então, vamos agarrar com unhas e dentes, vamos nos ajudar para que a gente tenha não só esse, mas vários encontros até tudo isso acabar, né? Então, muito obrigada mesmo por atender o chamado, né? Muita gratidão ao Padre Zé, né? Aos organizadores desse momento de hoje. Muita gratidão, principalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos e um ótimo encontro. Boa noite, Maria Augusta e Antônio Loyola. Nós somos de Mortugaba e aqui estamos para juntos participar com muita alegria deste nosso primeiro encontro. Mas para que isso possa acontecer, primeiro vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri, Senhor, os nossos lábios. Minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em vosso auxílio. Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Agora nós vamos ouvir a leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 3 a 16. A força do testemunho. Vocês são o sal da terra. Ore, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada. Serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim, também que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse pequeno trecho que acabamos de ouvir, de Mateus, Jesus demonstra o quanto espera de cada um de nós. Aquilo que ele é próprio por natureza, ele quer atribuir a cada um de nós por participação. Olha a preocupação de Jesus. Ele quer que nós sejamos participantes do seu próprio reino. No Sermão da Montanha, depois de falar sobre as bem-aventuranças, Jesus chama os discípulos e diz: olha, a partir de hoje, depois que vocês descerem dessa montanha e forem para as suas realidades, vocês serão sal da terra e luz do mundo. Então, essa foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Então, Jesus, na verdade, quis dizer aos discípulos e continua dizendo para cada um de nós hoje que precisamos, sim, dar continuidade na sua missão. Precisamos fazer com que a sua palavra avance cada vez mais. Precisamos levar o evangelho a muitas criaturas que estão dependendo dessa palavra, que é a palavra de Jesus, né? Então veja quanta sabedoria tem o nosso Mestre Jesus de nos chamar, de nos dizer que somos sal da terra e luz do mundo. Ser luz, ser sal, ou seja, luz e sal, são dois elementos importantíssimos que não podem faltar de maneira alguma em nossas vidas, em nossos trabalhos, todos os nossos movimentos que fazemos no dia a dia em prol de nossa comunidade. Podemos citar que entre tantos os exemplos, tantas as aplicabilidades do sal, mas uma delas é o de temperar. Então, quando colocamos uma pitada de sal em quantidade necessária, na dosagem correta, em uma comida, ele vai se dissolver, se misturar, né, e vai fazer com que realça o elemento que falta naquela comida para dar a ela o sabor que, de fato, ela tem para que possamos saborear, né? Então, irmãos, na verdade, nós cristãos somos chamados a dar sabor em tudo
aquilo que fazemos, seja na comunidade, na nossa família, na escola, nos trabalhos, por que não dizer também na política, né? Enfim, onde quer que esteja, o cristão tem que ser sal, e para isso ele tem que se misturar, né, com os demais, para que o seu trabalho seja de fato um trabalho bem feito. É preciso que ele esteja interagindo com todos para que o trabalho saia perfeito. A outra aplicabilidade do sal seria o poder de conservar. A gente sabe que há muitos tempos atrás, quando não existia energia elétrica, para se ter uma geladeira, enfim, né? As pessoas usavam como nós usamos hoje, os mais variados tipos de carne, enfim, outros alimentos que eram utilizados, né, com o sal para evitar que esse alimento se corrompa, ou seja, que ele entre em estado de putrefação, de apodrecimento. Então, ele tem esse poder de conservar. Então, dessa forma, a nossa principal missão também, como cristãos, é conservar principalmente os valores éticos, morais e religiosos. Se nós levarmos em consideração esses valores, nós também estamos ajudando para que a sociedade em si, né, não possa corromper, né? Em primeiro lugar, podemos dizer que o melhor espaço para se fazer tudo isso é dentro da própria família, porque é da família que saem todos os representantes dos mais variados setores da sociedade. Então, se na família a gente usar esse sal, né, para dar esse sabor, essa educação sadia, né, para conservar esses valores, certamente sairão, né, futuros cidadãos comprometidos com o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, de uma certa forma, existe o ditado popular, né, assim como os pais são espelho dos filhos, a família é o espelho da sociedade. Se os pais tentam conduzir os filhos para um caminho do bem, a tendência é que eles estejam nesse caminho. Como pode acontecer o contrário? Se a família vai bem, certamente a sociedade irá bem, ou seja, a consequência é melhor. Mas se a família vai mal, então, em consequência disso, a sociedade também. Em segundo lugar, Jesus nos fala aqui também na leitura sobre a luz. Muito importante, né, que Jesus pede para sermos luz. A luz permite que sejamos vistos, né, e também nos permite a conduzir para o caminho da verdade. Para sermos luz, não podemos nos esconder. Como Jesus disse aqui aos discípulos, não se acende uma luz para colocar debaixo, né, de uma vasilha, e sim em um candeeiro ou num espaço alto, de forma que ela brilhe a todos que estejam naquele lugar. Assim também somos nós. Se eu quero representar luz na vida de alguém, é preciso que eu esteja presente com minhas boas ações, né, as minhas atitudes boas obras, enfim, tudo aquilo que vai fazer com que a minha luz seja refletida de fato nessa pessoa a qual está conversando comigo. A luz que recebemos por meio do Espírito Santo quando fomos batizados é o próprio Cristo. Portanto, essa luz que refletimos no dia a dia não é uma luz nossa, não é uma luz própria. Fazendo a comparação aqui entre o Sol, a Lua e nós e Jesus Cristo, por que a Lua reflete em noites de luar, né? Ela está refletindo a luz que vem do Sol. Enquanto o Sol tem sua luz própria, a Lua só reflete a luz do Sol. Assim somos nós. Nós não somos capazes de ter nossa luz própria se não estiver ligado intimamente com Jesus Cristo.
nós refletimos a luz de Cristo. Por isso é que nós somos capazes, se nós somos, com a nossa fé que temos, as nossas obras, nossas boas ações, nós vamos poder sim refletir essa luz que vem de Cristo, né? E para sermos luz, não é preciso muita coisa, não. Basta ter coragem e vontade de evangelizar, de levar a boa nova, que Jesus sempre pede para que possamos fazer isso. Seja na família, na comunidade, na pastoral da qual fazemos parte, enfim. Em qualquer lugar que nós estejamos, é preciso que a gente esteja, de fato, com essa luz. Então, ser luz também é levar a palavra a algumas pessoas que, de fato, estão precisando de uma palavra amiga, ao seu vizinho, ao seu amigo, a um casal que, em muitas situações, a gente depara com situações quanto pastoral familiar, e muitas vezes, por problemas fúteis, já gera motivo de separação. Talvez quando você senta e conversa, é claro, nós não somos milagrosos, mas a nossa palavra, inspirada por Jesus e pelo Espírito Santo, ela tem em si salvado muitas situações, tem ajudado muitas pessoas, né? Podemos dizer isso com muita firmeza e fé, acima de tudo. Então, gente, para finalizar, ser luz, ser sal da terra e luz do mundo é sair da nossa zona de conforto, sair das nossas quatro paredes, não ficar apenas na celebração do culto, participando da celebração das missas. Nós precisamos abrir mais a nossa, né? E ser cristão, dar testemunho através da fé e de suas obras. Não se comprometer com a missão de Jesus, não disseminar essa palavra, deixar de levar o evangelho, é deixar de ser discípulo de Jesus. É isso? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, vossa Mãe Maria Santíssima. Amém. Agora, nesse momento, a gente vai iniciar, né, a palestra com o Padre Zé Rocha, mas antes, Branco vai cantar uma canção para nós, para acolher o Padre. Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão. A minha missão é gerar nova vida, viver o perdão e amar sem medida. Partilhar a vida e repartir o pão, um pai de aliança no só coração. Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão. Foi agora, Fernando? Pronto. Aí vai ser. Peraí. A gente vai ter você em dose dupla. Misericórdia. Aproveite uma coisa e outra. Obrigado. Eu que agradeço. Aí agora é contigo. Então nós já pedimos, né, a presença, a força, a graça do Espírito Santo. Agora vamos suplicar também, né, mais uma vez, antes de iniciar esse nosso momento, para que essa mesma presença de Deus esteja na nossa vida e também, né, nesse nosso momento difícil que nós estamos assim vivendo. Tu és fonte de
vida, Tu és fonte, Tu és o amor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Quando foi proposto a mim a escolher um tema para essa nossa primeira live, esse nosso primeiro momento juntos, né, via a tecnologia, fiquei pensando, pesquisando, também rezando, meditando, e aí, partilhando um pouco com o Gil, chegamos assim à conclusão de que nós pudéssemos estar falando de uma agenda positiva para as famílias ou para a família nesse tempo de pandemia. Quis me agarrar ou me assegurar num artigo que encontrei de um advogado da vara judicial para a família, Gustavo Terbentindo, e também uma escritora, Ana Carolina, e eles falam dessa agenda realmente positiva para a família nesse tempo de pandemia. Se nós pararmos para analisar, nós vamos notar que muito se tem debatido o processo de profundas transformações do direito da família, da organização familiar, matrimonial e também de feição patriarcal e autoritária com relações conjugais indissolúveis em prol de um ideal informal na paz doméstica. Então, esse tem sido o princípio básico que rege, ou que regeu, ou que está regendo esse momento que nós estamos vivendo. Essa busca de transformação mesmo do direito da família. Depois, com relação os espaços também que nós estamos tentando construir. Os espaços de igualdade entre esposo e esposa, entre as entidades familiares e, sobretudo, nesse tempo aí também com relação à vida dos filhos. Tem-se notado que nós estamos, assim, nesse tempo, almejando um modelo democrático para a família, em que a condução familiar ela seja pautada, primeiro, no diálogo, e o grande problema é porque, diante dessa pandemia, ou antes mesmo da pandemia, nós estávamos vivendo também a família como negociação de regras e planificação conjuntas das decisões sobre o presente e, ao mesmo tempo, o futuro. Não é só o diálogo para compreender as demandas familiares, mas a busca incessante de negociação. Aquelas famílias, ou nós que vivíamos de 2, 3, 4, até 5 salários, passar a viver praticamente com pouco da providência, como muitas famílias têm se vivido agora. Então, como preparar um futuro diante dessas ações que nós estamos realmente vivendo? Como escopo fundamental do casamento e da união estável é a comunhão plena de vida. Nós podemos chegar aí no artigo 1511 do Código Civil, quando as pessoas são livres para constituírem a família que eles realizem pelo tempo que ela cumprir essa função. No nosso caso, nós estamos
não estamos isentos disso, mas não vamos fundamentar a nossa reflexão diante dessa realidade. Primeiro que nós não estamos sendo famílias porque nós estamos sendo realizados ali dentro. Mas nós estamos sendo família porque nós escolhemos ser família. Escolhemos o nosso companheiro, escolheram a companheira para que vivesse. E nós não escolhemos, interessante, os nossos filhos. Deus dá para nós. Então, nós não podemos negociar a nossa vida, mas precisa realmente abrir-se a necessidade para uma busca constante na vida e na história de cada dia. A convivência contínua imposta pela pandemia da Covid-19 tem motivado a revisão de valores familiares. Relações, por vezes, estabelecidas de forma rígida, com acordos formalmente definidos e respeitados com muros divisórios nítidos, estão sendo pensados. Então, se nós fomos chamados com essa pandemia a voltar para a nossa casa, é porque nós precisamos repensar os nossos valores humanos, os nossos valores afetivos, os nossos valores familiares, que muitos tinham se vivido durante talvez esse tempo, antes da pandemia, com muros de divisão mesmo. É tempo de refletir sobre os arranjos familiares e reestabelecimento de regras de convivência para o redimensionar as relações afetivas. Então, nesse tempo, nós somos chamados, ao mesmo tempo convocados, a refletir sobre os arranjos familiares que nós tínhamos feito, ou vínhamos fazendo. 2 são os efeitos negativos mais visíveis que a pandemia tem suscitado nas relações conjugais. O primeiro efeito negativo é o aumento da violência doméstica. O enclausuramento, as tensões econômicas e sociais oriundas deste momento acabaram por potencializar as diferenças e intensificar os conflitos familiares, gerando o aumento da violência doméstica. Relacionamentos abusivos, uso de álcool, estresse e ansiedade são os facilitadores da prática de violência extremamente no local considerado o mais seguro contra o vírus, que é a nossa casa. Então, se a nossa casa é o lugar da segurança, da proteção, agora com a pandemia se tornou um lugar, muitas vezes, abusivo por parte de muitos. É interessante que durante a pandemia, uma das indústrias que mais cresceu foi a indústria do álcool. Nunca se consumiu tanto álcool como nesse tempo de pandemia. O segundo efeito da pandemia nas relações conjugais deve ser o crescimento do número de divórcios. Depois da flexibilização, nós pegamos isso como exemplo da flexibilização do isolamento social na China. A falsa ilusão da paz doméstica construída no curso de relacionamento é colocada à prova durante o confinamento social, com proximidade em tempo integral, que pode facilitar as diferenças, seja exaltadas e agravadas pelas incertezas de saúde e da economia. E isso é bem interessante. E nós não estávamos preparados para os conflitos, que o retorno para as nossas casas, o retorno para as nossas famílias causou. De uma hora para outra, sem nenhuma preparação, foi necessária adaptar o período de confinamento, adaptar os filhos sem aula, adaptar a absorção de todo o tempo de trabalho doméstico. Isso tem configurado um novo cenário.
a ser compartilhado nessa nova realidade. Nesse contexto, a contiguidade pode acabar sendo um fator de afastamento. O momento que era para ficarmos mais juntos, parece que nós estamos nos afastando. É uma fonte de pesquisa que nós temos herdada na China. Depois da flexibilização do isolamento, tem causado isso nas famílias lá existentes. E que nós estamos assim torcendo que no Brasil não aconteça isso, ou também em outros países. Que nós saibamos dar uma direção nova para os nossos relacionamentos e para a nossa vida. Por um outro lado, esse período de confinamento também tem fortalecido os vínculos afetivos, permitindo maior diálogo, porque nós estamos mais juntos. A nossa casa, que era uma república, ou um lugar de passagem para almoço e para dormida, se tornou agora um lugar de referência para a nossa vida. Permitindo maior diálogo, o compartilhamento de atividades comuns. Interessante, às vezes só fazia, agora estamos fazendo juntos. É toda a casa que está envolvida nos trabalhos necessários. Entrever-se de forma positiva o resgate de que é realmente importante os relacionamentos na família, com a real oportunidade de crescimento da intimidade. Então, a pandemia tem nos levado para esse caminho de intimidade, crescer na intimidade, de crescimento também na colaboração, crescimento também no entendimento. Quem é essa pessoa que está convivendo? Quem é o meu filho, que às vezes passa mais tempo na escola, mais tempo com os amigos e menos tempo em casa com a família. Então, é o momento de entender, procurar entender e crescer realmente na vida e na dimensão do outro. Nesse momento em que os valores vêm sendo questionados em escala individual, os nossos valores estão sendo questionados na nossa individualidade, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de viver, como também tem sido questionado de uma maneira mundial. Como que nós estamos vivendo? Talvez seja mais plausível descartar o que é fútil. A pandemia tem nos chamado para esse momento. Descartar o que é fútil na nossa vida, fútil na nossa casa, fútil na nossa família, fútil nos nossos relacionamentos e priorizar o que é importante para si mesmo e também para a família. Então, esse momento de prioridades que nós estamos sendo chamados a redimensionar a nossa vida tem sido interessante nesse tempo de pandemia. Queira seja essa pauta positiva pós-pandemia, a priorização da família. Nós temos essa esperança de que quando tudo isso passar, a nossa família vai ser prioridade. A nossa família vai ter prioridade. A nossa família ela vai ser prioritária, não mais as ações fúteis que nós tínhamos. Com a retomada crescente do diálogo, dos jogos e brincadeiras com os filhos e da ampliação desses e de outros momentos lúdicos. Gente, vocês não imaginam, para nós que trabalhamos com as famílias, quando nós olhamos alguns vídeos, algumas postagens, ver o pai brincando com o filho, a mãe brincando com os filhos, ou pais e mães juntos brincando com seus filhos. Isso é prioritário, isso nós não podemos perder pós-pandemia. Depois também a ampliação crescente desses momentos lúdicos. Quantos de nós reinventamos a nossa vida? Reinventamos a nossa casa? Reinventamos a nossa maneira de... Nós não podemos realmente viver
não é? Mas sem esses momentos que nós procuramos para o crescimento humano e afetivo da nossa família. Também que nós podemos, né, pós-pandemia, tornar com um pouco ou com alguma dose de sabedoria algumas atividades do cotidiano, como a arte, a música, a literatura, a culinária. Nesse tempo de pandemia, né? Quem nunca cozinhou foi para a cozinha, isso é muito interessante. Né? Quem nunca cantou foi para frente do karaokê procurar uma música para cantar. Quem nunca dançou, as próprias escolas, né, provocou isso, as quadrilhas sendo feitas dentro das nossas casas. Então, pais, filhos dançando juntos. E nós não podemos perder esses momentos. Trata-se de redefinir a gestão de liberdade e do tempo atribuído a outras prioridades. Descartando, por exemplo, os compromissos sociais desimportantes. Não sei se existe essa palavra, mas se não existe, a gente inventa agora, né? Compromissos desimportantes. Claro que todo compromisso ele tem a sua relevância, a sua importância, mas tem alguns compromissos que nos comprometem, ou que comprometem a nossa família, compromete a nossa vida como pessoa, como humanos. E nós precisamos realmente descartar esses compromissos que não são tão importantes na nossa vida, em favor da maior presença doméstica. Então, aqueles compromissos que não são importantes, que estava sacrificando a nossa vivência familiar, nós precisamos descartar esses compromissos e assumir compromissos que realmente levam a nossa família a uma ação de vivência e eficaz ação doméstica. Além disso, nesse período de confinamento, tornou-se clara a importância do cuidado recíproco. É interessante. Começamos interessar pela vida do outro. Não como um estilo de fofoca ou como um estilo de policiar o outro, mas como uma ação mesmo de viver a vida e a história do outro. Começa esse período, ou esse cuidado recíproco, com a percepção de que um é responsável pelo outro. Isso é muito interessante. Eu sou responsável pelo outro. A esposa ser responsável pelo esposo, o esposo responsável pelo esposo, e ambos responsáveis pelos filhos, os filhos responsáveis pelos pais. Então, isso tem demonstrado, nesse isolamento social, que a corresponsabilidade, ou nós poderíamos chamar de corresponsabilidade altruísta, eu me ver na vida e na história do outro. E ainda, uma segunda perspectiva se revela no exercício do apoio recíproco nos momentos de medo e fraqueza. Nós somos apoiados. Às vezes, na fragilidade da esposa, o esposo está mais fortalecido. Na fragilidade do esposo, a esposa está mais fortalecida. Na fragilidade dos pais, os filhos talvez tenha sido mais fortalecidos. Às vezes, na fragilidade dos filhos, os pais estão se fortalecendo. E isso tem demonstrado, né, segurança. Então, não deixar cairmos no medo e nas nossas fraquezas. Depois, demonstra também que os vínculos familiares, eles são fortalecidos na solidariedade. Né? Não é só fazer por fazer, mas fazer por amor, fazer por graça, fazer não por necessidade, mas por prioridade na vida e na história do outro. Na cumplicidade e também na interdependência. Eu não sou solidário a você porque eu dependo de você, mas eu sou solidário a você porque eu escolhi você, ou porque eu amo você. Então, essa cumplicidade de interdependência, crescer na minha individualidade para respeitar a vida e a história do outro.
É preciso que esses valores sejam exaltados e arraigados para reduzir a violência e, por conseguinte, a vulnerabilidade de homens e mulheres no seio da família, a partir da real consciência social da igual dignidade para todos. Somos iguais, formados na mesma natureza, a natureza do amor de um Criador que antes que nós pensássemos um do outro, ele já tinha pensado em nós. Depois, os riscos da pandemia também têm atingido as relações parentais. Se dentro da nossa casa nós estamos vivendo esses conflitos existenciais, né? Imagine aquelas famílias que foram tiradas, né, desse momento de confinamento social. Se a proximidade inerente ao confinamento pode gerar problemas conjugais, como vimos dados na China, as repercussões nos vínculos parentais também avultam. Nós perdemos um pouco o contato que nós tínhamos com os nossos pais, perdemos um pouco o contato de amizade, dos nossos amigos, parentes, conhecidos. A primeira delas, no âmbito dos pais separados, potencializa-se pelas dificuldades de diálogo para as novas regras desse período excepcional. Imagine se o pai e a mãe, estando dentro de casa, tomando conta dos filhos, nós já sentimos dificuldade. Imagine quando é a mãe sozinha, ou quando é o pai sozinho, ou quando é o avô, né, que não é o pai, não é a mãe, mas que essa educação, ou essa prioridade familiar, ela foi terceirizada. Há aí um grande desafio, né, que o confinamento social, das separações de vínculos, né, causou também aí as nossas famílias. Esse comportamento, no entanto, só reforça a necessidade de se investir nas formas de solução de conflitos para além das tradicionais. Então, como que nós estamos nos preparando para assumir os conflitos existenciais na nossa família, como nas novas modalidades familiares que nós temos na nossa sociedade atual e que nós não podemos descartar essas modalidades. Nós precisamos estar atento também a elas, por meio da criação e do fortalecimento de abordagem mais dialógica como caminho viável de solução e conflitos familiares. Então, quando, na oração inicial, nós escolhemos como texto bíblico ser sal da terra e luz do mundo, eu penso que nós precisamos também colocar à disposição dessas novas ações que estão surgindo no nosso mundo. Ser sal, ser luz, nesse momento tão difícil que nós estamos realmente passando. Principalmente no âmbito da parentalidade. É fácil, talvez, para nós sermos família, construída num vínculo tradicional, pai, mãe, filhos. Mas nesse momento, como está sendo difícil ser família por vínculo mesmo parental. Nós precisamos, no entanto, mudar um pouco o pressuposto de uma profunda tomada de consciência pelos pais, ou ajudar os pais a tomar consciência do compromisso conjunto com a criação e a formação da personalidade de seus filhos. É necessário que nós busquemos refazer esse compromisso e essa eficácia dos pais para com os seus filhos. A segunda repercussão, que muito comum na pandemia, são pedidos de suspensão da convivência sobre o argumento de que os deslocamentos representam riscos à criança. Imagina uma criança que foi praticamente criada com a avó,
ou com o avô, e ela tem que ser deslocada dali. Se algum dos pais for profissional de saúde, por exemplo, ou se tiver idosos, membros de grupos de risco no núcleo familiar da criança, deve-se, de fato, ter convivência física suspensa. Tem sido determinada que ela se implemente por meio virtuais ou implemente por meios virtuais, de modo que o contato possa ocorrer por ligações de vídeo, áudio ou telefone. Então, nós precisamos incentivar isso. Que a criança não seja totalmente deslocada do seu convívio social, mas pelo menos por meio de um vídeo ou uma chamada, ela esteja atenta, né, à necessidade também do cuidado para com aquelas pessoas que ela não está tendo contato afetivo presencial. Diante desse cenário, nota-se a insuficiência dos deveres impostos pela autoridade parental para definição das responsabilidades atribuídas a âmbito os genitores. Aliás, a facilidade com que se suspende a convivência familiar demonstra que a igualdade de importância dos papéis de pai e mãe na criação e educação dos filhos ainda não está ainda concretamente definida. Parece que qualquer pessoa pode cuidar das crianças. E isso nós temos que repensar após essa pandemia. Tenho escutado alguns adolescentes, também alguns jovens, quantos sentem falta desse convívio mesmo humano, afetivo com seus pais. Não querem ser tirados, mas querem realmente assumir essa dimensão com a sua família. Mas nós não estávamos levando isso muito a sério. Então, principalmente com a chegada de alguns conselhos paritários nos nossos municípios. Então, parece que a intervenção do conselho tutelar na família, então, tirar dos pais, então, por que não ajudar os pais dentro de uma ação de maturidade para assumir a sua responsabilidade, não tirar a convivência, mas ajudar a pessoa a assumir com maturidade a sua responsabilidade, aquela que ela procurou, né? Ou se comprometer, pelo menos, diante disso. Já que, em muitos casos, se parte da premissa de que a qualidade do cuidado ofertado pelo pai não é a mesma daquele oferecido pela mãe, independentemente das nuances da hipótese concreta. Por esse motivo, é necessário estabelecer critérios hermenêuticos específicos para a flexibilização desse direito fundamental de convivência familiar. É interessante que isso nós podemos até confirmar ou confrontar do artigo 227 da Constituição Federal. Né? Garantir que a criança ela seja cuidada pelos pais, de modo a permitir a atribuição e, quando preciso, repartição das tarefas parentais, ou melhor, no interesse dos filhos. A conclusão que se extrai desse tempo é que os instrumentos jurídicos eles são insuficientes para promover a implementação de conteúdo da autoridade parental e da guarda compartilhada. Então, não temos. Com essa pandemia, chega-se à conclusão de que as instâncias jurídicas, ou os instrumentos jurídicos, eles não estavam ajudando os filhos dentro da convivência mesmo da instância familiar. A rigor, a pandemia apenas intensifica as desigualdades e assimetrias existentes em cada núcleo familiar. A desigualdade entre os gêneros no cuidado com os filhos repercute no alijamento, quer dizer, no distanciamento da figura paterna em alguns casos, o que acaba sobrecarregando a mãe e, por outro lado, permitindo a existência de ambiente que facilita práticas de alienação parental. Então, quanto dos nossos adolescentes alienados? Se vocês analisarem, né, tem muitos professores
né, participando, né, desse momento, quantas crianças, jovens, adolescentes alienados, por não ter uma convivência familiar, não sei se poderia dizer assim, mas seria essa a palavra, sadia. Diante dessa constatação, a lição para o período posterior à pandemia é a imprescindibilidade de se investir de modo multidisciplinar. Então, pós-pandemia, nós precisamos investir de modo multidisciplinar na conscientização quanto ao comprometimento de ambos os pais na criação dos filhos. Seja por meio de oficina de pais promovidas pelos tribunais, seja mediante políticas públicas junto às escolas, pediatras e todos aqueles cujo trabalho são compreendidos no universo infanto-juvenil. E aqui entra de cheio a pastoral familiar. Como ajudar a ação multidisciplinar de pais e filhos. Sem esse apoio interdisciplinar, dirigido à verdadeira transformação da cultura doméstica, o ordenamento jurídico ele não conseguirá sozinho. Ao que tudo indica, dar conta da tutela integral e prioritária da população menor de idade, cujos pais legitimam ou não conseguem resolver seus desacordos. Então, nós precisamos ajudar os pais, primeiro, a se entenderem, para depois sentir a necessidade de cuidado com os filhos. Ainda na agenda futura, uma certa dose de humildade deve ser aprendida pelos profissionais do direito da família. Não somos os bambambãs, precisamos aprender. E penso que essa pandemia tem nos ajudado a fazer isso. Reaprender a nossa forma de ser família segundo o coração de Deus. Na medida em que se torna evidente a insuficiência de instrumentos jurídicos, por melhor que as previsões legais possam parecer para o aperfeiçoamento das relações existenciais. Matérias como o sustento da família, a disciplina dos alimentos, a deliberação sobre a administração doméstica, o destino da entidade familiar, a gestão da autoridade parental, da guarda dos filhos, unilateral ou compartilhada, dependem de construção diária que extrapola os limites da disciplina jurídica, exigindo alta dose de altruísmo, responsabilidade para com o outro, solidariedade e empatia, informados por referências afetivas e éticas que não podem ser simplesmente impostas pelo legislador ou judiciário, mas que compete ao pai, à mãe e às instâncias mais ligadas à família. Depois, nós podemos olhar, talvez até em forma de perguntas, eu encerro um pouco esse momento de exposição, até extrapolei um pouco o horário, mas assim, nós poderíamos olhar, como é que estão as nossas famílias nesse tempo de pandemia? Como é que nós temos vivido? Como é que os casais, ou vocês casais, têm vivido nesse tempo de isolamento, e distanciamento social? Depois nós podemos também ainda acrescentar como é que estão as nossas amizades, como é que estão as nossas redes de contatos, os nossos colegas de trabalho. Nós temos interessados por essas pessoas, mandado uma mensagem, não sei, o que nós temos feito com essas pessoas. Depois, como é que estão os nossos relacionamentos? É interessante que eu ouvi alguém dizer assim, meu padre, o meu relacionamento está à flor da pele. Então, como é que estão os nossos relacionamentos? Sendo assim, vimos que todos os âmbitos estão carregados de emoções.
tem como fugir disso. Né? Nesse tempo de pandemia, de isolamento, distanciamento social, todos os nossos ambientes, eles estão carregados de emoções. De qualquer forma, sendo virtual ou não, as pessoas se deparem com um mesmo cenário. Um cenário que envolve lidar com o nível de controle emocional. Essa crise está nos colocando à prova e sendo um desafio para cada um de nós nesse planeta. Portanto, eu acredito que essa reflexão tenha nos ajudado, pois estamos na mesma VIP. E essas informações possam ter contribuído para que nós tomemos consciência da importância de estar com a família, mas, acima de tudo, cuidar uns dos outros. Termino usando uma frase do Concílio Vaticano II. Meus queridos irmãos, existe um modo de viver a pastoral que deva ser integrado na pastoral real. Aquela pastoral feita com as ações humanas, verdadeiras, de um modo novo. O Concílio Vaticano II nos sugeriu a necessidade de escutar os sinais dos tempos. E gosto muito desta bela imagem, porque os sinais dos tempos são espaços nos quais é possível anunciarmos o Evangelho. Esse tempo que temos diante de nós nos abre espaços novos, como o espaço virtual, que não se fecharão. Não devemos pensar que depois dessa emergência, a nossa pastoral, ela voltará simplesmente a ser a pastoral de antes. No entanto, essa fase será longa. E sabemos que precisamos de tempos intermediários para sustentar a oração de várias formas. Porém, justamente pelo fato de que as novas mídias são uma realidade nova, será necessário pensar em modalidades que façam com que não sejam vividas como uma realidade individual e fechada em si mesma, como diz Papa Francisco. Senão, corremos o risco de uma forma de gnose, na qual eu participo da minha celebração, da minha família, vivo-a em mim mesmo, sem uma verdadeira relação com os outros. Devemos ativar todas as potencialidades de diálogo e interações presentes nesta mídia, ou nesses novos tempos. Faço um exemplo. As conferências CAL, como estamos fazendo agora, que se tornaram tão frequentes, as reuniões que organizamos nas várias plataformas digitais, são uma expressão dos novos meios de comunicação que permitem uma comunicação em duas direções. Isso já é um passo a mais com relação ao fato de simplesmente assistir à missa proposta pela televisão. Às vezes, nem mesmo ao vivo, que é a condição ainda mais próxima do artefato. Há uma série de coordenadas que devem ser consideradas seriamente do ponto de vista tecnológico, sociológicos e filosófico. Devemos colocar em ato todas as nossas potencialidades para pensar nas modalidades com as quais as novas mídias, esse tempo que nós estamos vivendo, poderão estar presentes na pastoral do futuro, sem pretender que substitua a oração e a vida de relações com a nossa comunidade. Eu fico por aqui. Obrigado, padre. Agora, Branco, fazer uma canção para a gente iniciar o nosso momento coletivo.
Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz. Que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados. Minha prece de filho é prece de quem agradece. Minha prece é de filhos que ensinem orgulho dos pais. Eles trilhem os seus caminhos, ouvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Boa noite a todos, boa noite, Zé. Estamos com saudade, né, de todo mundo. Então, nós aqui da paróquia de Martina, né, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, foi sugerido que nós fizéssemos lives, né? Então, fizemos as pastorais, na verdade, estão fazendo lives para poder contribuir com esse momento. Estamos também participando das celebrações, né? No dia somos responsáveis, nós estamos participando. Mas, assim, a minha preocupação, a nossa preocupação, é mais no sentido de ir ao encontro das famílias, porque nós nos colocamos à disposição, né? E quando eu tenho, igual, assim, encontro com alguém, ou eu me coloco à disposição, a gente conversa, se tiver alguma necessidade, eu tenho atendido, mas eu acho muito pouco nesse. Então, eu me sinto assim, talvez, eu não sei se é omisso, o que nós poderíamos estar usando para poder chegar até as pessoas, ou se as pessoas não nos procuram, se nós não precisamos fazer isso. Como é que é? Fiquei meio preocupada com isso, com essa questão. Quero agradecer pela oportunidade de participar. Realmente, Selma, é um momento assim, de muita preocupação, porque nós não temos muito o que fazer. Primeiro, que nós temos que observar todas as orientações da vigilância sanitária e das autoridades competentes nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas penso que nós podemos fazer sim, né? Uma palavra amiga, um texto, uma ligação para uma família que a gente sabe que está realmente, né, com uma necessidade de conversar. Depois, nós, nas nossas paróquias, nós também conhecemos a necessidade das pessoas. Eu penso que, entre nós, criar também pequenos grupos de ação social, sei lá, até quantas pessoas privadas nesse momento, até da alimentação. Eu vi, se não me falha a memória, acho que foi em Urandi, alguém postando, né? Não vá dormir sem comer, o que eu tenho eu vou dividir com você, uma coisa assim. Então, eu penso que essas são iniciativas que nós podemos colocar no nosso status, nós podemos colocar, né, o nosso telefone também à disposição como agentes. É claro que nós não vamos, né, realizar todas as ações de necessidades ou vamos suprir,
mas nós vamos, talvez, ajudar de uma maneira ou de outra a esse cuidado. O momento exige mesmo que nós sejamos pastores do cuidado. E cuidar nesse momento é realmente ajudar as pessoas, principalmente no âmbito, né, emocional. Eu acho que uma palavra amiga, uma ligação, uma mensagem, um diálogo mesmo, partindo de nós, sem que a pessoa precisa pedir, nós mesmo podemos ter um telefone da pessoa. Como é que vai? Está tudo bem? Não é assim, uma conversa normal, né, como nós conversamos no dia a dia. Eu penso que pode ajudar muito e nós podemos fazer isso. Né? Não precisamos, talvez, deslocar até a casa da pessoa, mas nós podemos ajudar e muito nesse sentido, acho que sendo um apoio na vida da pessoa. Mas é muito preocupante mesmo o momento que estamos vivendo. Boa noite a todos. Somos da Paróquia São João Batista aqui em Pinaí. E nós queríamos pedir até uma opinião, um socorro ao Padre Zé Rocha, com relação a gente aqui, com relação à Semana da Família, que é nós aqui no município de Pinaí. A Semana da Família, que é lei municipal, Semana Municipal da Família. E com esse tempo de pandemia, com esse isolamento, difícil contato até com as autoridades, municipal, o prefeito, com a Câmara. As outras igrejas, né? Porque tem a questão das outras igrejas também. Boa noite, gente. Sou Jacilei. E aí a gente queria uma opinião. O que fazer para abranger toda a população, todos de Pindaí, todas as igrejas, escolas, então, o distrito. Então, tudo a gente tem que pensar em abranger. E aí, a gente tem várias ideias, tenho conversado com o pessoal aqui da Pastoral Familiar, a gente tem algumas ideias, mas queria assim, incrementar mesmo mais algumas ideias para a gente poder ver o que fazer, tomar a decisão. Bom, eu acho que é Riacho de Santana que estão fazendo os encontros do Hora da Família mensal via rádio. Então, seleciona 2, 3 famílias, eles gravam o Hora da Família e envia para a rádio faz, né, todos os arranjos necessários no programa, selecionando também as músicas, e aí todas as pessoas, aí eles divulgam, né, nos grupos da paróquia, também com outros contatos, e aí naquele momento todas as pessoas da paróquia, ou até de outras paróquias, ou de outros municípios, sintoniza na rádio e escuta o programa naquele horário. Uma outra maneira que nós teríamos é selecionar talvez alguns casais e utilizar o meio que já tem na paróquia, que é o Facebook da paróquia. Então, vocês podem pegar um dia na semana e aí sintoniza avisando, né? As escolas, ao dia nós vamos falar da família, outras igrejas, fazer uma propaganda, uma divulgação, um cartaz, um convite e ser transmitida ali, Hora da Família, via Facebook, respeitando, né, aquelas instâncias próprias de cada município que a vigilância sanitária realmente oferece para a gente. Mas penso que seria uma modalidade. O programa de rádio, nem todo município tem, mas toda paróquia tem o Facebook e eu penso que é um veículo que nós temos para fazer acontecer os encontros da Hora da Família. Não sei se... Não sei se ainda me escutam. Sim. Sim. Nós fizemos aqui tivemos recentemente o padroeiro, né, da cidade, São João Batista, que foi celebrado 100%, né, porque teve as pastorais responsáveis, 2 pessoas de cada pastoral, para poder celebrar junto com o padre, que estava todos os dias, Padre Valdec.
E aí, nós pensamos em fazer mais ou menos a mesma coisa. Porém, a minha dúvida é, e as outras religiões? E a Câmara Municipal? E a escola? Como fica? Como ficam? Porque aí dá a impressão que só a Igreja Católica está envolvida, se a gente fizer só na Igreja Católica. Eu estava pensando aqui, talvez se fizesse cada dia uma religião, fizesse uma live, talvez desse certo, né? Um dia a Igreja Católica, outro dia a Igreja Adventista, outro dia as igrejas que aceitarem, claro, e outro dia a Câmara Municipal. A gente pode fazer assim, pode pensar nessa linha? Sim, eu penso que é uma das linhas muito bem pensada e bem articulada, porque a Semana Nacional da Família, ela não é para católicos, ela é uma semana para a família. E se vocês consigam, eu acho que essa abrangência, como vocês estão pensando, seria muito bom. Então, tenta esforçar. Eu acho que o convite, talvez assim, se vocês consigam também, até pelo Facebook, se eles não têm, Primeiro a gente a igreja... faz um projeto, padre. A gente sempre faz o projeto e aí a gente encaminha o projeto com o livrinho, tudo certinho, para cada igreja, para cada comunidade. Só que esse ano não vai ser possível a gente fazer isso, né? Não, mas aí se vocês encaminham talvez o livrinho, disponibilizando talvez aquela igreja que ela fala assim, eu não vou assumir, nós não temos um meio de comunicação. Talvez a PASCOM da paróquia e até essa igreja, ou mesmo a Câmara, ou um lugar que está sendo realizado, e fazer essa transmissão. Não, aqui as religiões todas têm o Facebook, todas têm. Né? Nós não temos a rádio, infelizmente, aqui em Pindaí, que dava certo, né? A rádio era uma abrangência legal, mas nós não temos. Mas temos o Facebook da PASCOM, né? Que também tem, assim, bastante visitada a página da PASCOM. Não só aqui em Pindaí, mas toda a região, na verdade. Isso. Então, eu penso que essa é uma modalidade que nós precisamos agora abraçar e acatar. Mas eu gostei da iniciativa, seria interessante por aí. Foi Alane Vieira, de Riacho de Santana. Em relação à questão, ela escreveu aqui no bate-papo, né, em relação à questão do que Selma falou, sobre como auxiliar as famílias. Isso mesmo, padre. Está sendo uma maravilha. Inclusive, já estamos planejando o mês de agosto para abranger uma maior audiência e transmitiremos via Facebook. Eu penso que é um momento realmente a preocupação nossa agora né, como atingir o coração das pessoas. Nós sabemos que o meio que nós temos, aquilo que eu terminava falando do Concílio Vaticano II, né, nessa mudança, né, de novos tempos, sinais de época, sinais de tempos novos, o que nós temos agora a fazer é realmente um pouco disso. Usar dos mecanismos que nós temos para chegar até as pessoas. O mecanismo que nós temos, nós sabemos que mais saudável, o vínculo melhor de intimidade é o presencial. Mas no momento nós não estamos podendo realizar esse presencial, então o que nós temos é assumir mesmo a nossa pastoral nesses meios que nós temos. É uma iniciativa interessante, né? Levar as pessoas, pelo menos, né, via programa de rádio, via Facebook, mas sem perder de vista também a ajuda, né, material. Eu penso que, né, sondar um pouco como é que está, né, as famílias, ou como tem vivido as famílias nesse tempo, né, de pandemia, para que nós também possamos ajudar, talvez como pastoral familiar, como, né, uma cesta básica, né, uma assistência também na saúde. Não sei, acho que nós podemos também fazer alguma coisa a mais, né, para essas pessoas. Padre Sátiro também está nos assistindo, talvez seria, né, uma oportunidade, não sei se ele teria uma outra ideia, né, para partilhar conosco
Né? Assim, seria interessante que nós uníssemos, né? O modelo de Riacho está bem interessante, que desde quando eles começaram, assim que eu posso, eu escuto o programa, às vezes eu peço a gravação do programa, está sendo uma experiência muito interessante, com reflexão muito boa, muito atual, e penso que tem chegado a muitas pessoas. Tem aqui outra contribuição aqui no bate-papo, Áurea Lídia. Quero agradecer a Fernando Rosso pela dedicação à nossa pastoral, na nossa paróquia, e peço oração pela minha saúde, porque ela está com o Covid-19, né? E diz ao Padre José, Deus que te continue iluminando. O senhor é um padre fantástico, um coraçãozinho. E a gente pede oração para essa irmã, né? Daqui da paróquia de Urandi, ela está com Covid, mas graças a Deus, até o momento, e acredito que ela vai atravessar essa fase sem nenhum sintoma. Assim como o seu esposo e a sua filha, graças a Deus, já está curada. Né? Mas a gente vai estar em oração. Unidos em oração, abraço, né? A Hélia também, a toda a família. E se Deus quiser, né, tudo isso vai passar. Paulo quer falar ainda, Paulo? Paulo de Pindaí, é porque a mãozinha está levantada aqui. Tem mais alguma contribuição? Desativar aí. Não, a gente vai desativar aqui, desculpa. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. A Anali, ela fala que o programa de rádio lá em Riacho Santana, ele é todo sábado, meio-dia. Essa iniciativa foi incentivada por Padre Sátiro. Aí quem puder sintonizar, né, já pode ali os municípios que conseguir pegar a audiência para conhecer como é que é o trabalho dos nossos irmãos. Mais alguém gostaria de fazer a contribuição? É que hoje que eu vi no grupo sobre a maneira de adquirir os livrinhos do Hora da Família. Nós ainda não temos. Se solicitarmos, ainda chega a tempo, Fernando Rose? Ou como é que nós podemos adquirir? Será que Guanabi está nos assistindo aí? Será que Guanabi tem como, já adquiriram e se tem para nos fornecer alguns? Como é que é? Eu perdi no tempo e acabei não pedindo antes. O ano passado foi a Diocese que adquiriu, foi padre. Como é que está esse ano? Eu ainda não fomos ainda solicitados, Fernando, sobre isso, mas eu vou dar uma olhadinha. Era para ter olhado com o Padre Sátiro, ele é coordenador de pastoral, para a gente saber como é que fazia. Mas assim, quem interessar, talvez seria interessante pedir pela própria paróquia, porque se pedir pela diocese, é meio inviável. Como é que nós vamos enviar esse material, né? É tão complicado e não vou poder encontrar, porque assim, quando nós pedíamos, então, encontrava com os padres, ou os encontros aqui de Caetité levaria para cada paróquia. Agora isso está um pouco complicado. Eu penso que se cada paróquia, não sei como é que nós vamos ver com o regional, a deixar, né, a forma de fazer o pedido e ver se a gente consegue também não pedir, como é que chama? Tirar um pouco o frete, não sei. Porque acho que o frete fica mais caro do que o livro. Agora, que com essa questão da pandemia, eles vão disponibilizar, parece que em PDF. Né? Vão disponibilizar, não. Como é que é, Gil? Você está sabendo aí? Eles vão disponibilizar pela estante virtual da Pastoral Familiar. E aí, assim, eles até colocaram, já anunciaram lá no Nordeste 3, que já está em fase já estão tomando providência, né, para poder disponibilizar em PDF. A gente vai ter direitinho essa questão do subsídio, do livrinho, aí a gente coloca lá no grupo da Diocese. Beleza. Ver direitinho lá no Nordeste 3, quando é que vai disponibilizar, como é que faz para poder baixar, porque, se não me engano, tem uma taxa para poder baixar o livrinho. Aí a gente vê direitinho e coloca lá no grupo da Diocese. Beleza. Acho que o Padre Sátiro está com problema. Ah, ele está entrando. Agora o microfone está liberado, Padre. Agora está tudo
Tudo bem? Pronto. Agora a gente está com saudade, quer ver sua imagem. Deixa eu liberar aí o vídeo. Deixa eu dar uma olhadinha como é que é aqui. Aí. Isso. Acho que tem uma luz aqui forte. Tudo bom? Tudo bom, Sátiro? Saudade. Que bom estar participando aqui desta live com gente tão interessante. E, assim, eu cheguei há pouco, mas já escutei coisas muito importantes, né, para a questão da nossa espiritualidade, da nossa igreja. E, desde já, eu queria, assim, dizer que, chegando aqui... Oi? Tá certo aí a imagem? Tá ok? A imagem Tá ok. tá tudo ok. Pronto. Então, assim, dizer que logo que cheguei aqui em Riacho Santana, encontrei, depois de um mês, a questão da pandemia. Então, não tive muita oportunidade de conhecer ainda direitinho a paróquia. Mas, assim, um dos serviços que tem impressionado bastante positivamente é justamente o trabalho aí da pastoral familiar. Porque eles abraçam assim com um carinho muito grande e se interessam, né, por aquilo que é pedido. Isso é muito bonito. E logo que veio essa ideia de utilizar o espaço da rádio para estar fazendo um trabalho de formação permanente, eles assim tiveram uma resposta automática, né? E isso é muito bonito, essa disponibilidade, muito linda, e quero parabenizar e agradecer a pastoral familiar daqui. Creio que isso é um comportamento de toda a pastoral na diocese inteira. Acho que vou chover no molhado, né, do que vocês estão falando, mas uma das coisas que a pastoral, aliás, que a igreja está aprendendo nesta questão da pandemia é que deve investir muito mais força na questão do cuidado e da evangelização na família. Porque sem isso a gente não avança. Então, aí, creio que um dos frutos da questão desse tempo de reclusão, embora ninguém quisesse que fosse assim, mas a gente também precisa tirar leituras, não só leituras ativas, mas procurar também encontrar, vamos dizer assim, encontrar os próprios pedidos de Deus para nós quando as coisas nos acontecem. Eu acho que um dos pedidos de Deus é que a gente cuide mais da família e daquilo que a gente chama de igreja doméstica. Talvez a gente falado, mas já há um tempo, mas como que um investimento mais prático a gente precisa fazer, porque é realmente daí da família que se deve gerar assim, bons cristãos e comunidades fervorosas, a questão da igreja doméstica. E a Diocese de Caetité, em seu plano pastoral, ela terá que pensar alguma coisa muito específica sobre essa questão da família, do cuidado que a gente tem que ter com a família, dos incentivos que nós precisamos fazer para todas as instâncias que trabalham a questão da família. É isto. Obrigado, Sátiro, pela sua colaboração. Deus lhe pague. A gente fica muito feliz por saber que você sempre está presente nos momentos da nossa diocese. Você não só tenha participado, né, dessa live da Pastoral Familiar, como também de outras lives, né, a gente percebe, né, o seu interesse, né, de levar para frente esse projeto de evangelização, principalmente em prol da família. Então, nosso muito obrigado, né, por ter entrado na nossa sala e participado conosco. Ô Zé, obrigado pela contribuição. Padre Zé, desculpa, eu não sei se eu posso falar um pouquinho mais. Sim, sim. É o seguinte, é que, na realidade, creio que você já falou disso, mas a nossa igreja, a partir das diretrizes da ação evangelizadora, pensou, antes da pandemia, a igreja nas casas. E aí, colocou a comunidade como uma casa de portas abertas. E essa casa com 4 pilares
palavra, o pão, a caridade e a ação missionária. E será esta a base com a qual nós iremos construir o nosso próximo plano pastoral. Igreja entendida como uma casa. E a comunidade entendida como uma família, porque, para além de qualquer outra coisa, um papel fundamental assim de todos os que cuidam da família é também promover comunidades de maior proximidade, porque a gente tem que ir aos poucos superando aquela ideia de só ir rezar junto e depois cada um se vira. A comunidade, ela começou em casa, mas a gente reunir em casas, a gente tem um templo, mas o sentido ele não pode mudar. Comunidade é uma família, e uma família onde todos se interessam por todos, inclusive na questão material. Eu ouvi o padre José Rocha falando, e são muitas as carências, e agora a gente sabe, não vamos ser profetas do negativo, mas a gente sabe que o tanto de desempregados que a gente tem, e depois terminando os auxílios aí, o auxílio emergencial, a gente espera grandes desafios e a gente realmente tem que procurar trabalhar esse aspecto de que onde existe uma comunidade cristã, não se deve ter, pelo menos não se deve ter ninguém passando fome. Porque senão a gente entra naquela contradição profunda, né, da gente rezar junto, mas não se comprometer juntos. Então, creio que essa dimensão de família, ela precisa ser também implementada dentro dos ambientes comunitários. Não se pode mais sentar ao lado de alguém sem saber nem o nome dessa pessoa. E a ideia não é igrejas enormes, aglomerados de pessoas. A ideia é de pequenas comunidades, famílias mesmo, que se reúnem com outras famílias para partilharem juntos a vida e a fé. Obrigado. Nada. É isso aí mesmo, Padre Sátiro. Interessante que as novas diretrizes, elas têm insistido muito, né, nesses pilares, e não tem como a gente formar comunidade igreja se nós não formamos verdadeiras comunidades de família. E é uma preocupação. Hoje eu participava de uma conferência com o Dom Patrão lá de Roma, e ele dizia que diante de uma sociedade fragmentada, a solução de unidade de vínculos é a família. E cada vez que nós aproximamos da vida familiar, nós ganhamos enquanto igreja e também enquanto sociedade. Obrigado pela sua colaboração. Valeu. Abraço a toda a pastoral familiar. Amém. Obrigado, Padre Sátiro. Valeu. É que eu faço. Temos aqui uma contribuição do nosso irmão Juraci, nossos irmãos, né? Juraci Vilma, Pastoral Familiar de Catité. No mês de maio, acompanhamos o terço via WhatsApp, direto do núcleo São José, da comunidade Sagrada Família de Belfort de Roxo, lá do Rio de Janeiro. E aqui em casa, lives via Facebook, transmitindo a oração de vários seguidores, familiares e amigos. Tem sido boas experiências. Juraci Vilma. Paralelo a isso, temos assistido às missas e os textos pela TV. Né? E sempre que dá, colaboramos com as doações de mantimento em algumas campanhas que aparecem aqui. Canal de Catité. Obrigado, nosso irmão Juraci Vilma. Eu só queria fazer uma retomada naquilo quando eu falava, né, a família e a pandemia, e o desafio, né, que nós temos assistido, né, a notícia que veio lá da China, do índice de divórcio que aumentou consideravelmente. É interessante que nós podemos também tirar um ponto positivo, talvez, de tudo isso.
Primeiramente, que nós devemos considerar que vários casais precisavam deparar com esses conflitos. Alguns casais eles estavam precisando, acho que retornar para casa, viver esse momento mesmo de conflitos. Era preciso ver também um pouco de insatisfação, rever os relacionamentos um tanto fracassados, que estavam se arrastando durante o período, né, que vinha vivendo. E a quarentena, querendo ou não, despertou, né, para que tomasse uma decisão. Agora, por que eu falo que nós precisamos, né, tirar alguma coisa de positivo de tudo isso? É porque nós podemos aproveitar, reconstruir a nossa casa, reconstruir a nossa família, reconstruir a nossa união, não deixar ser vencidos pelos conflitos, onde e como nós devemos chegar às pessoas, que seja pelo meio virtual, que seja por uma palavra amiga, que seja, sei lá, por uma visita, mas que nós não deixamos perder essa motivação de unidade entre as pessoas. E penso que esse tempo de quarentena, também de isolamento, ele é oportuno para o diálogo, para o entendimento, mudança de atitudes, para restaurar a relação. Que nós aproveitamos desse tempo também como tempo de restauração. Como a natureza ela está recobrando o seu curso normal, nós, como humanos, como família, precisamos também restaurar, né, esse algo novo que Deus, né, nos permite para vivermos e viver bem. Depois, é um tempo que nós estamos muito juntos. Né? É o tempo que nós precisamos recobrar a conversa com capacidade que agrega valores, que fortalece as relações do casal, que ajudem também, né, os casais a traçar novos planos, desfrutar de momentos sempre construtivos. É o momento da gente romper os laços ruins e saber abraçar aquilo que eu dizia antes, né? As coisas úteis, né, necessárias na nossa vida e no nosso crescimento também espiritual. É importante que nós resgatemos nesse tempo também a nossa dignidade, a dignidade da vida do casal e da família. Penso que é um tempo propício que nós estamos tendo, né? Nunca tivemos. É um tempo propício que nós estamos tendo para restaurar a nossa vida. Eu, assim como o Padre Sátio, também cheguei aqui no seminário, bem naquela semana praticamente da pandemia. Ter dispensado os jovens todos para casa, ter dispensado o funcionário. Hoje, reviver toda a minha vida. Eu dizia hoje, né, com um colega, estou reaprendendo a ser um bom seminarista. Né? Sozinho, cuidando de tudo, fazendo de tudo. E penso que nas nossas casas, nas nossas famílias, nós precisamos reinventar uma maneira de viver e viver bem. E a frustração, os conflitos não é o caminho. Como nós temos assistido no meio político, social. Quantos conflitos, quantas demandas, quantas incertezas, e nós precisamos fazer a diferença. Porque se nós entrar nesse emaranhado de disse-me disse, de pode ou não pode, que nós estamos vivendo pobre das nossas famílias. Então, nos ajudemos e com certeza seremos assim, nos ajudando ou ajudando uns aos outros. Orlene, vai falar, Orlene? Boa noite, nós somos de Mortugaba, né? Eu e Clóvis, nós somos da pastoral, né? Desde quando ela foi fundada aqui em Mortugaba. E além de trabalhar na pastoral, que é um trabalho muito bom que a gente vem fazendo, juntamente aí com esse colega aí, que é o nosso centro de tudo, que é Loyola, o casal Loyola e Loissa. E, além disso, eu também faço parte da equipe da PASCOM e já vinha participando de outras lives. Eu estou usando aqui a palavra só mesmo para agradecer essa iniciativa
do pessoal aí das equipes da pastoral familiar, de poder estar assim interagindo, né? Isso é muito bom. Nós gostamos muito, essa troca de experiência foi muito boa. Então, é bom assim que tem mais. Agora mesmo falando da Semana da Família, que está próxima, depois vocês poderiam já planejar outra também, como é que vai ser a família, né, diante dessa situação política que está vindo aí, não é? Nós estamos vivendo uma realidade diferente, que ninguém esperava, mas foi muito bom estar participando e trocando essa experiência, ouvindo de vocês essa experiência. Muito bom mesmo, viu? Parabéns. Obrigado, Arlene. Deus abençoe. Mais algum? Amém. Alguém? Todo mundo ficou caladinho aí, então vamos encerrar, né, gente? Só lembrando aqui, Fernando, que amanhã nós temos uma live com o Padre Oswaldino, e acho que é Diego, esqueci o nome da TV, trabalha que é TV Vitória da Conquista, eu esqueci o nome da TV. Ele vai estar numa live falando sobre a caridade, né, sobre as cáritas. Até seria bom quem tiver acesso, né, à entrada, vamos divulgar depois, colocar o cartaz, acho que já está no grupo da Pastoral Familiar. Se não tiver, eu vou colocar lá. A Adrissati está lembrando que amanhã às 20 horas temos, né, esse compromisso, essa live sobre a caridade. Como viver a caridade nesse tempo de pandemia. E nesse momento também está acontecendo uma live, né, com a Pastoral da Juventude, que é sobre ansiedade, com a irmã Rita. A nossa diocese ela tem feito assim, alguns momentos para nos dar nessas ações difíceis que estamos vivendo. Mas eu agradeço muito a participação de vocês, a iniciativa. No início foi tão difícil para a gente conseguir, né, articular. É um meio que, né, eu tenho muita dificuldade. Né? Então, Fernando, obrigado aí por nos auxiliar com Rose nesse momento. Né? Também a Gil e Conde, os outros casais e responsáveis da coordenação. Deus lhes pague e me coloque assim à disposição. Aos poucos a gente está aprendendo a fazer as coisas. Obrigado. Obrigado, padre. Foi muito bom esse momento. É um momento que nos dá incentivo, né? Ânimo a continuar os trabalhos. Aqui na nossa paróquia, nós estamos meio adormecidos e essa reunião faz com que a gente, né? Pena que a participação é pouca, né? Mas só eu e mais um membro da pastoral. Mas a gente vai motivar os membros da pastoral a partir de agora a iniciar um trabalho. Não dá para ficar parados, né? Eu vejo a necessidade, a gente sente, mas a gente fica sem saber como dar início a esse trabalho. E agora, ouvindo muitos depoimentos dos irmãos, né, de outras paróquias, a gente toma como exemplo e podemos começar um trabalho, mesmo à distância, né? Mesmo de nossas casas, a gente pode fazer algo pelas famílias. Então, eu só tenho a agradecer esse momento com vocês, a iniciativa de vocês, né, nessa reunião muito proveitosa. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, Eurico. Deus abençoe. Então, assim, só para a gente fazer o fechamento aqui, padre, a gente gostaria de agradecer a contribuição do senhor. Foi muito importante para nós, né, que estamos vivendo esse momento difícil. Suas palavras, elas soam como um bálsamo, né, assim, na nossa ânima, né, que dá mais força para continuar, apesar, né, das dificuldades. Mas é aquela coisa que Jesus sempre nos orienta e nos fala, né, para nunca desistir, não ter medo. E
neste momento agora, é momento de cautela, mas também a gente não pode cruzar os braços. Fala sua que me impactou foi essa questão do apoio multidisciplinar das famílias. E aí, assim, me veio na mente a necessidade de a gente trabalhar esse apoio multidisciplinar das famílias. Aí eu coloco até a sugestão aqui no grupo, para a gente estar, né, verificando, capturando aí alguém que pode nos auxiliar nessa multidisciplinaridade com as famílias. Algum profissional, ou até mesmo um padre que pode contribuir com esse tema para nós. E mais, agradecer mesmo de coração. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar com vocês e, mais uma vez, né, me coloco assim, à disposição. E sobre essa ação da multidisciplina, nós temos, talvez, quem poderia nos ajudar, dentro de uma linha jurídica, seria Marcelo, da Pastoral Familiar de Guanambi. Não sei, né, como é que ele compreende isso, mas tem outras pessoas, talvez até fora da pastoral, que a gente poderia, né, estar recorrendo, mas tem algumas pessoas, talvez até dentro do grupo, né, pode ter alguém que nos ajude, auxilie, né, nesse momento. Mas é um tema assim, muito pertinente e que ele vai voltar muito à tona após a pandemia, que é essa questão do trabalho intercolegiado, que nós sempre vimos falado, né, na igreja nós falamos pastoral de conjunto, quer dizer assim, a unidade das pastorais. E nesse momento, né, nós precisamos realmente unir forças para nos ajudar e ajudar aí as nossas famílias. Beleza, aí ficou nossos irmãos Marcos e Lécia para fazer os agradecimentos. Então, pessoal, boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Que momento ímpar esse, né, que nos incentiva e nos anima a continuar nessa caminhada, né? E só deixando uma deixazinha assim, e com essa pandemia, né, fomos obrigados a repensar, né, a revisão e a revisar os valores familiares, né, e descobrir e incentivar esses valores. E também podemos assim, pensar também, com essa pandemia também, podemos assim também redescobrir esses novos valores também no sentido da evangelização, como meio que a gente está utilizando agora aqui, né, que nunca foi pensado, e que nós podemos assim nos sentir encorajados, né, para que a gente, diante dessa pandemia, que a gente não perca a nossa fé, não perca o nosso ânimo de continuar nessa caminhada. E eu gostaria assim, de agradecer imensamente, né, a você, Fernando e Rose, né, por esse apoio, né, que nos deu a iniciativa de fazer, nos apoiando através desses meios de comunicação, que para mim também é novidade, né. Agradecer a Loyola Louça aí, né, também faz parte da coordenação, pela oração inicial. Aos nossos coordenadores, Conde e Gil, muito obrigado a vocês pelo carinho, né, sempre estar aí presente, disposto, né, nessa caminhada e nos incentivando. Também agradecer a Branca e Neia, né, os cantores aí, e a sua filha, né, Maria Luísa, que cantou muito bonito e também, né, vocês. Eu vejo que a pastoral é um conjunto, né, e é uma corrente que todos juntos a gente caminha como se fosse, né, a gente vai em frente um com o outro. Obrigado a Branca e Neia, sua filha Luísa. E, finalmente, eu queria agradecer, antes de agradecer, agradecer a todos vocês que estão presentes. Aos padres, né, o Padre Sátiro, que está aí sempre presente, né. Agradecer a todos vocês que estavam aí, coordenadores, né, participantes também dessa live. E eu finalizo aqui meus agradecimentos ao nosso querido Padre José Rocha, né, a você, Padre, pelas suas palavras que nos incentiva, né, a caminhar. Agradecer pelo seu carinho, pela sua presença, pelo seu apoio e também pela sua disponibilidade de estar junto conosco, a nos incentivar nessa caminhada que é árdua, mas que é gratificante e muito linda. Enfim, eu agradeço a todos vocês e que vamos continuar sempre nessa luta, continuar com esse trabalho e que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine. Um abraço a todos
E aqui eu quero aqui, Fernando e Rose, a todos, pedir desculpa, né? Porque Lécia não tá aqui presente, porque infelizmente a mãe dela tem 90 anos e ontem foi acometida do infarto. Né? Foi um infarto leve, mas que infelizmente requer cuidado pela idade dela. E Lécia está lá em Guanambi cuidando da mãe dela que está internada. E aí, na oração final, eu peço a todos que rezem por minha sogra, Dona Morena, né, a mãe de Lécia, e pedir desculpa mais uma vez pela falta, porque ela não está aqui presente, porque ela está cuidando da mãe dela. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Amém, Marcos. Aí agora, Padre Zé Rocha, o senhor poderia dar a bênção final para nós, né? Pedir as orações, né, para a sogra de nosso irmão Marcos, a mãe de Lécia, e pedir as orações por Áurea, Fabrício e Letícia. Talvez seria bom que Branco e Neia cantassem aí pelo menos o refrão da música Oração pela Família. Branco e Neia está nos ouvindo. Oi, Branco. Aí, beleza. Boa ideia. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, amém. Abençoa, a minha também. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te imploramos, digna abençoar nós, a nossa missão, a nossa pastoral, que o amor, a graça, a misericórdia nunca nos falte. E que a tua presença libertadora e misericordiosa possa resgatar os nossos irmãos que estão enfermos, possa também nos libertar e nos livrar dessa pandemia que assola o nosso mundo. Que a tua graça, a tua bondade possa também ser derramada em ação de providência às nossas casas. Assim como não deixastes passar de privação a sua casa em Nazaré, dignai também não deixar que seja privado dos bens necessários às nossas famílias. Por isso, por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos, Deus misericordioso e amoroso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A força, a graça, a bondade de Deus esteja sempre em nós. Graças a Deus. Pode ter uma canção, Branco, para a gente encerrar? Aí quem quiser ficar na sala, né, para poder ter um momento de confraternização, pode ficar à vontade. Só não vai ter o lanche, né? Mas... Gil não preparou, gente. Não preparou o lanche, padre. No momento agora... Tinha que ter preparado, Gil. Fizesse um caldinho, Gil. Um caldinho. Faltou, gente. Cozinha. Eu mais a minha família serviremos ao Senhor. Feliz o lar que foi erguido sobre a rocha do amor. Feliz porque bem construído na alicerce do Senhor. Eu mais a minha família serviremos ao Senhor. Eu mais a minha família serviremos ao Senhor. Ele se fez marido dela e
por ela então viveu. Ela se fez esposa dele e jamais se arrependeu. Eu mais a minha família serviremos ao Senhor. Eu mais a minha família serviremos ao Senhor. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Obrigado, Branco, sua família. Deus abençoe vocês. Abençoa, Senhor.